Bom dia, boa tarde, boa noite a você que está nos acompanhando nesse episódio especial do Mover Pod, um podcast em parceria com a Rede Cooper, que está trazendo aí 3 episódios especiais com colaboradores e cooperados da Rede Cooper. Isso porque em 2025 comemora-se o Ano Internacional das Cooperativas decretado pela ONU. E nessa conversa aí, a gente vai entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor, como que as cooperativas constroem um mundo melhor. E para falar com a gente, conversar com a gente, né, nesse episódio, a gente está trazendo aqui a Thaís Cristina Grauveg, que é coordenadora da organização do quadro social da Rede Cooper, que trabalha lá há 15 anos, mais de 15 anos. Então, assim, tem bastante história para contar e eu quero, né, dar as boas-vindas a ela. Seja muito bem-vinda, Thaís. Olá, tudo bem? Pois é, né? Tô debutando esse ano lá na Cooper, É né? É uma história verdade. muito bacana. Muita coisa mudou, né, Thaís, Sim, nesse tempo, né? foi uma evolução muito grande da cooperativa ali naquele ano que eu entrei, né? Quando a gente inaugurou a primeira loja no bairro da Garcia, a gente só Ah, tinha a Glória. aham. Então foi ali um momento que a cooperativa deu assim um primeiro passo para essa expansão, né, veloz que a gente vem tendo aí nesses 15 anos, Nossa, assim. impressionante, assim, né? E Uhum. aí é legal porque, embora a gente não seja da geração que começou a Cooper, né? Que a Sim, gente daí ouve, né, muito o Osnildo é sim, daquela época lá, do Bom do Bom Retiro, né? O Retiro. Ercílio também. Aham. E aí, mas a gente consegue, a gente pegou, digamos, uma versão 2.0 da Cooper, que aí a gente tá vendo toda essa expansão, né? Muito Sim, acelerada. muito acelerada. Mas eu tenho uma história também pessoal em relação ao Bom Retiro. Minha Ah. primeira bicicleta foi comprada lá. Ah, que Meus legal! pais trabalhavam na Hering, então tem uma Aham. história aí com a Rede Cooper antes desses meus 15 anos de trabalhando de fato, né? Que Então, bem coisa. bacana. E como a vida é cíclica, né? Tipo, Sim, pô, tu tem a lembrança lá da bicicleta, na Cooper, que era Cooper Hering, né? Cooper Hering, E aí isso. depois, agora tu tá trabalhando, como é bacana, né? Essas ironias da vida, É né? verdade, é verdade. Mas é bacana, porque daí cria um laço, assim, realmente de carinho e de pertencimento muito genuíno. É uma coisa que a gente percebe muito em todos os Uhum. colaboradores, né? Cooperado, a gente é cooperado, assim, a gente sente muito isso, assim, esse orgulho de pertencer à Cooper, Sim, assim, sabe? eu acredito que tem relação pelo fato de o propósito ser verdadeiro, assim, né? De a organização, a cooperativa, ela ter um propósito real. Ela é baseada em vários princípios do cooperativismo mais de 181 anos existem esses princípios e eles são os norteadores das cooperativas como um todo, assim. E a gente faz acontecer no dia a dia, sabe? Não são apenas palavras colocadas numa parede, como se Aham. diz, né? E a organização do quadro social tem esse papel na cooperativa de realmente disseminar, de fazer viver o cooperativismo no dia a dia, assim. E eu acho que isso reverbera, né, no colaborador, porque eu falo muito assim que tem a ver, para gerar pertencimento, você tem que ouvir o colaborador, o cooperado, você tem que entender as necessidades dele, que daí sim você gera pertencimento, você gera comprometimento, né? E é o que a cooperativa vem tentando fazer aí ao longo desses 81 anos, assim, essa aproximação com o cooperado, com o colaborador, não só falar, né, do que se propõe, mas também, e vamos construir junto esse movimento. É, isso eu acho fantástico mesmo, porque a gente, né, eu e a Joyce, a gente vem do segmento de tecnologia, Sim. principalmente, assim, e algumas empresas acabam colocando, né, nos murais e tal, mas acaba ficando muito na teoria, né? Sim. E não vai pra prática, pro dia a dia. E aí, isso é uma coisa que os colaboradores percebem na hora, essa distorção da realidade, Aham. né? Então, assim, às vezes lá para fazer uma pesquisa, poxa, não, temos 95%, né, de pessoas felizes e tal, quando nos corredores elas estão falando algo diferente, Não né? é a verdade, E é. a gente Uhum. percebe isso realmente no dia a dia, tipo, na calçada, passeando, a pessoa fala, eu trabalho na Cooper, sabe? Uhum. Não é uma coisa que tem alguém ali, um coordenador, um líder, tal, para que ela fique meio assim, né? Se sentindo obrigada a falar, estou feliz Exatamente. aqui, Não, ela né? fala realmente com espontaneidade. É fantástico. É, assim, a minha diretora, Fábio, ela sempre diz assim, claro que erramos, né? Tipo assim, nem Sim, tudo são temos flores, tem desafios. desafios, Aham. né? Mas a gente acorda todo dia com, assim, a vontade realmente de fazer diferente, fazer melhor, assim, né? Sempre lembrando do nosso propósito, né? Juntos cooperamos para momentos felizes, entendendo que felicidade é momento, não é o Hum. tempo todo, né? E a gente fica trabalhando realmente para que quanto mais momentos felizes a gente poder oportunizar
tanto para o colaborador quanto para o cooperado, é o que nos move, assim, né? É verdade. Eu acho também que tem essa questão. Você às vezes não consegue resolver na hora, mas se você ouvir com É isso atenção, com aí. presença, Uhum. aquilo lá já é pelo menos 50%, já é meio caminho andado, assim, né? A É, pessoa poder te olhar no olho, ela falar o que ela precisa falar e tu falar, vamos dar uma olhada, vamos tentar resolver isso, né? Vou tentar levar essa demanda, né, para a área sim. responsável, enfim, Uhum. mas sem falsas promessas, assim. E Uhum. aí, eu acredito, pela alegria, assim, que a gente percebe dos colaboradores, de que boa parte dessas demandas, de fato, são atendidas e não são Sim. esquecidas, né? Uhum. O que acontece, né, que muitas vezes a gente tem uma dor e a gente não sabe nem da onde vem essa dor, né? Então a gente fala as coisas sem saber realmente, né? E daí isso tem a ver muito com essa escuta apreciativa, né? De ouvir o outro e tentar lá dentro da fala dele buscar realmente qual que é a real necessidade, qual é o real problema. Isso é bem desafiador, porque você tem que ter um nível de empatia muito grande, né? Uhum. E nem sempre você consegue resolver tudo e realizar todas as demandas que vêm do colaborador ou do cooperado, porque existe um planejamento estratégico, né? A cooperativa precisa dar resultado, né? Às vezes tem uma distorção aí, é cooperativa, tem que ser mais barato, vai para um viés de assistencialismo. Não, nós precisamos dar resultados. Nós somos uma empresa de mais de 400 mil cooperados que querem receber o retorno das É, sobras, né? exatamente, né? Então, não dá para realizar tudo no Sim. mesmo na hora que se deseja, mas tenta se olhar para aquela dor e analisar quais são os processos que podem ser mudados, aonde que a gente pode ajustar ali uma comunicação, porque muitas vezes é a comunicação e não só a ação, para tentar atender esse colaborador, né? Uhum. Falando de colaborador, a gente tem pesquisa de clima, a gente tem uma boa adesão, dali a gente tira muitas coisas também, né? Nós temos aí uma central que escuta cooperado, escuta colaborador também, para daí estratificar todas essas demandas que vêm e compartilhar com a diretoria executiva essas dores, esses anseios, para daí sim tomar as decisões e nortear tudo que a cooperativa vem fazendo. Porque o cooperativismo e a cooperativa têm esse propósito, é servir ao cooperado, né? Então a gente precisa estar muito próximo desse cooperado. E o colaborador é cooperado, né? A gente Uhum. sempre brinca que ele tem esses dois papéis, o papel de cooperado, de dono da cooperativa e de prestador de serviço, de colaborador de fato no dia a dia, né? A operação. Essa tua fala já me abriu vários outros assuntos, assim, né? Tu Sim. falou uma coisa que eu acho que é bem importante a gente reforçar, e até porque está conectado com a história da origem da Cooper, que é a questão do assistencialismo. Ela começou com esse viés mais Isso. assistencialista, né, e tal. Uhum, Só para a gente poder fazer um resumão, assim, bem resumido mesmo, né? uhum. Origem da Cooper, então, lá no Bom Retiro, pela companhia Hering, Isso. pós-guerra. Ali, né, finalzinho de guerra, né? Aham. Então a escassez, a dificuldade de acessar o alimento, ela era grande, né? Os custos eram altos. Entendendo que muitos dos colaboradores da Hering, né, eram pessoas que estavam aqui, vindas de outras cidades, sem família, né, com uma dificuldade real, né. E daí os proprietários da Hering, conhecendo o sistema cooperativista da Europa, trouxeram isso para a companhia, montaram então a Cooper Hering, e ali eles faziam esse atendimento, né, de dar acesso à alimentação básica para os seus colaboradores de forma mais fácil e mais justa, porque daí se comprava em maior quantidade, conseguia preços um pouco mais justos, né. Então esse é o propósito básico da Cooper, né? Lutar, brigar aí no mercado feroz que nós temos hoje Uhum. para conseguir trazer esses preços e esse acesso à alimentação. E daí ali a cooperativa foi crescendo dentro da Hering, passou por momentos difíceis, né? Ali na década de finalzinho de 80, início Hiperinflação. 90, né? Teve além da inflação, teve todo o boom da China, Aham. né, na parte de confecção para o Brasil, e isso gerou aí uma demissão em massa na Hering na época, né? Uhum. Não só na Hering, em todas as Em têxteis, né? várias têxteis aqui da Uhum. região, né? Meu pai trabalhava nessa época na cooperativa, então eu tenho uma certa lembrança ali das ruas de greve e tudo mais. Foi Uhum. bem desafiador naquele momento. Verdade. E naquele momento, a Cooper ela era fechada só para colaborador, não era aberta para a comunidade, né? Verdade. Então, com essa saída em massa de colaboradores da Hering, Uhum. automaticamente saíam da Cooper. Sim. E isso deu ali uma situação de fragilidade para a cooperativa também, né? Porque temos menos consumidores, Sim. né? Menos cooperados aqui atuando conosco. E daí foi onde que a Cooper abriu para a comunidade, né? Fez ali a sua assembleia, aprovou-se com seus cooperados, porque a gestão da cooperativa ela é democrática, né, pautada nos princípios, então nós realizamos assembleias todo ano, prestamos contas e aprovamos com os cooperados muitos pontos obrigatórios e estratégicos da cooperativa.
E não foi diferente naquela época, né? Então aprovou-se isso e aí abriu-se a cooperativa para a comunidade e foi o primeiro passo para a cooperativa crescer e se tornar quem ela é hoje, né? Presente aí em 9 municípios, praticamente 24 unidades. Vamos inaugurar a 24ª agora em novembro. Aonde? Ai, tu fez de propósito! Eu vou falar da forma tradicional blumenauense, que é Worsted, mas não é. Pronto, mais uma. Peguei mesmo no pé. Ai. Virou brincadeira depois do teu podcast. Então... Sou de origem alemã, mas tenho um pezinho muito brasileiro, então não tá falo alemão certo, direito. Tá tudo certo. Então, pois é, dia 27 de novembro, não é? 27 de novembro, Nossa, isso. tá logo aí e realmente, assim, a expansão da estrutura reflete a expansão da Cooper mesmo, porque foi muito rápido, né? Muito. Impressionante como aquela estrutura de um terreno, né, limpo ali, ficou sem daquele nada, jeito, sem nada. Tá ficando lindo, né? Impressionante mesmo. E o Osnildo esteve aqui, ele deu um spoiler, né? Vai ter mais uma, né? Sim. Em Blumenau. Mais uma em Blumenau. É só o que tu pode confirmar? Só o que eu sei. Ai, a gente tá louco para saber onde é que vai só ser. O que eu Mas sei. que legal. Assim, então tem essa novidade da inauguração. De novo, né? Acho muito bacana porque vai valorizar ainda mais aquele bairro. É importante, né? Faltava mesmo algo com aquela estrutura, né? Com aquela força que a Cooper tem. E aí, pô, saber que tem já mais uma planejada, então, fora a de Gaspar também, né? Que foi comprado o terreno. Sim, a gente adquiriu ali o terreno, né? Ali não tem previsão ainda sim. de quando que virá, né, Mas a nova há uma loja. intenção, né? Porque comprou o terreno, há então uma isso intenção, é muito legal. mas mesmo assim a cooperativa segue investindo em Gaspar, né? A nossa loja que a gente tem lá está passando por reformas, ampliação de estacionamento coberto. Em breve também vamos estar apresentando essas melhorias lá para Gaspar também. Lá é a mini, né? O formato mini, né? A gente vai estar começando a fazer uma junção e transformando em super, porque como ela vai aumentar, vai ter uma remodelação ali de mix também, então ela vai se caracterizar agora como super, tendo mais mix para atender a comunidade também, porque legal. fomos muito bem assentos em Gaspar, Sim. né? Mas pegando ali tua deixa em relação à ida, né, pro Forstad. Aí, ó, ela é bilíngue, ela falou as duas. Isso prova o quanto que a cooperativa está próxima, né, da comunidade do cooperado, que é o propósito real da cooperativa, porque era um bairro extremamente carente desse tipo de serviço, né, e com uma comunidade incrível lá, né, então a cooperativa resolveu, né, e enxergou essa oportunidade de levar esse serviço e dar melhor qualidade para a comunidade, e é muito bonito ver, assim, que eu acho que isso tem a ver muito com uma gestão correta, assim, quando a gente abre uma loja num bairro que talvez não tem tanto movimento, a partir do momento que a gente abre aquela loja, começa a dar oportunidade para outros pequenos empresários abrirem e crescer, né? Um exemplo é a Garcia, onde que tá a Cooper ali antes não tinha muita coisa, e hoje é uma potência, né? O reino do Garcia. Então, não que seja só mérito da cooperativa, mas a gente consegue influenciar muito nesse resultado. E como a Cooper, né, um comércio grande e forte como a Cooper, ela é adotada pela comunidade, né? Então, assim, ela vira ponto de referência, as pessoas se encontram lá, né? É aquele vizinho que encontra no caixa o outro, que fazia tempo que não via e tudo mais, pergunta como é que tá o filho e tal. Então, esse espírito comunitário, e muito daqui do Vale do Itajaí, de Blumenau, que a gente gosta e mantém, né? Sim. Então, assim, a Cooper, ela tem realmente essa questão, digamos assim, econômica, de movimentar a economia da região, mas também essa pegada social, além dos princípios cooperativistas, mas aqueles que nem estão nos princípios, né? Que é aquela questão, né, do pertencimento, que nem eu falei ali, do vizinho, né? Vira um ponto de encontro, né? Vira. A gente gera essa conexão. Até ano passado, quando comemoramos os 80 anos, a gente fez o Mover Pod especial, né? Que é nos encontros que a vida acontece. E não foi uma ideia de marketing, foi realmente a tradução do que acontece no dia a dia da loja, assim, né? A gente escuta muito do cooperado, nossa, tu passa no corredor, tu vê um grupinho de pessoas conversando, né? Nossa, aqui é diferente, né? E a gente quis trazer isso para os relatos reais. E veio depoimentos incríveis, assim, de pessoas que se conheceram, então, para se casar na cooperativa, né? Da senhorinha que vai lá 9 da manhã e sai só às 4 da tarde, encontra suas amigas e se relacionam. E eu acho que isso tem a ver com isso que a gente estava falando antes, do cuidado do colaborador, do fazer com que eles se sintam realmente pertencentes com a cooperativa. Então, existe um investimento
investimento alto da cooperativa em relação a essa educação, esse desenvolvimento, tanto para com o colaborador quanto para o cooperado. E reverbera nesse atendimento, nessa relação genuína que a gente consegue levar no dia a dia. Não é fácil, porque a gente tem uma rotatividade considerável, o varejo tem uma rotatividade considerável, né, de colaboradores, mas a gente consegue ainda manter vivo esse princípio básico do olhar realmente para o outro, né? De novo, assim, a cooperativa veio para servir, né? E a gente precisa abrir todos os dias as nossas portas com esse olhar de que nós estamos aqui para servir com a comunidade, claro, sempre com muito respeito das duas partes, né? Até porque o cooperado, ele é dono dessa empresa, né, dessa cooperativa. Então, quando ele entra dentro da Cooper e ele fala com a Amanda, que é a operadora de caixa, ele está falando com a colaboradora dele, né? Então, um bom trato também é importante por parte do cooperado e da comunidade, né? Sim, é uma via de mão dupla, né? Isso mesmo. E aí, né, tu também citou a questão do retorno das sobras, né? Sim. Isso é uma coisa que eu reparei, assim, caiu a ficha bem recente. Eu acho que foi lá na inauguração da Atacarejo, da Itopawa Central. Porque sempre é essa questão, né? Do preço, pô, se é cooperativa, podia ser mais barato e tal. E aí ali, eu não sei se foi numa fala do Osnildo, mas, cara, caiu a ficha do tipo assim, se a Cooper fizesse um preço mais baixo para todo mundo, inclusive por quem não é cooperado, tá saindo do meu retorno das sobras. Então, assim, não quero que saia do meu retorno das sobras, entende? Então, assim, se eu tô lá, se eu sou cooperado, se eu tô prestigiando, né, dando uma preferência, né, para Cooper, tanto pela questão dos princípios cooperativistas, mas também pensando nesse retorno que, poxa, dá uma boa compra, sabe? Olhar como um dono, né? Esse olhar de dono, sabe? Eu vou aonde me traz uma vantagem a mais. Sim. Então, assim, poxa, então eu quero que só quem pense como eu que tenha esse benefício. É bem isso, assim. É desafiador falar sobre isso, né? Fazer com que as pessoas realmente entendam essa logística e esse modelo de negócio que é o cooperativismo, porque é um modelo de negócio, né? Porque nós nascemos num mundo capitalista, somos educados para o mundo capitalista, né? Desde a escola a gente aprende a tentar ser melhor do que o amiguinho, de vez de juntar forças e usar as capacidades individuais de cada um para conseguir um resultado, né? E o cooperativismo tem esse propósito. Beleza, cada um na sua individualidade, juntos a gente vai construir algo melhor, né? E tem a ver com isso, o retorno das sobras. Nossa, se eu sou dona de uma facção, eu não vou comprar uma roupa na concorrência, né? Eu vou pegar da minha facção, assim, né? E quando a gente vai para o concorrente, a gente está, de uma certa forma, indo no nosso concorrente de fato, assim, né? E é desafiador porque a gente está numa economia complicada, né? As pessoas estão cada vez com menos dinheiro. E daí, claro que a busca por preço vai pesar em algumas famílias. Mas a partir do momento que você consegue entender que aquele preço um pouquinho mais caro que tu pagou lá, ele vai voltar para ti através de retorno das sobras, ele vai voltar para ti através do investimento que a cooperativa faz em algum projeto social, ele vai voltar para ti através de educação, porque a gente tem programas educacionais, que eu sei que tu vais ouvir algumas de nossos cooperados num podcast também, que fala sobre isso, Cooper Pretic, núcleos, são investimentos da cooperativa na comunidade, para desenvolver a comunidade. E com isso, com a educação, a gente transforma o mundo. Pelo menos é assim que eu acredito, né? Então, nós temos pessoas que aprendem sobre temas que vão oportunizar para elas serem empreendedoras, para elas gerirem melhor os seus negócios, para elas atuarem melhor na sua profissão. Então, às vezes faz sentido você pagar 1 centavo, 10 centavos a mais numa água, porque aquele 10 centavos, ele não tá ficando no bolso do Osnildo. Ele tá ficando no meu bolso, no teu bolso, na comunidade onde tá. Só que isso é muito... num campo, assim, muito... Não sei se a palavra é lúdica, mas muito distante do dia a dia. E as pessoas querem o desconto na hora, as pessoas querem o benefício na hora, porque nós aprendemos a ser assim, né? E até de pensar de curto prazo, né? E não de longo prazo, né? Mas a partir do momento que a gente consegue fazer essa virada de chave, passa a fazer sentido você usar mais da sua cooperativa do que da concorrência, né? Não, muito, muito legal. Isso que a gente tava só na primeira pergunta, né? A gente pegou os 15 anos da Thaís e aprofundamos e estamos aqui. E aí eu quero te perguntar o seguinte, porque, né, eu te apresentei como coordenadora da organização do quadro social da Rede Cooper, eu te pergunto o que faz uma coordenadora do quadro social da Rede Cooper? Bastante coisa. É um desafio bem legal, assim. A gente trabalha nesse olhar
de manter a cooperativa próxima do cooperado e do colaborador e manter vivo toda essa filosofia que a gente está falando aqui um pouquinho, né? Então, toda a parte educacional e de desenvolvimento do cooperado, a organização do quadro social responsável, todos esses projetos que vocês veem aí sociais, né, campanhas de arrecadação, trabalho de horta que a gente realiza em algumas instituições, políticas de apoio que nós temos sociais também é administrado pelo setor da organização do quadro social. A famosa central de relacionamento, diz que a ouvidoria, né, tá ligada à organização do quadro social, porque é um setor onde que a gente precisa ouvir realmente as dores do cooperado e, a partir dali, repensar e trazer soluções e auxiliar a autogestão a ter passos assertivos em relação ao propósito da cooperativa, né? Então, ele é bem dinâmico. E a gente tem também o setor de endomarketing, que é esse olhar realmente de comunicação para o colaborador, apartado também na organização do quadro social. Mas, assim, levando para um conceito geral, a organização do quadro social é o setor responsável para cuidar do cooperado, para estar próximo dele, fazendo com que a cooperativa sirva à necessidade desse cooperado. E a gente estava falando um pouco no off, né? Dessa importância principalmente do endomarketing, no sentido de que o colaborador continue tendo essa visão cooperativista para passar essa energia, essa vibe cooperativista, né? Senão o cooperado entra lá e não vê isso. Exatamente. Aí fica só na teoria, né? Só nos quadros, vai né? ser só mais um. E é desafiador, porque como a gente está falando de varejo, né? É um mercado extremamente acirrado, vem crescendo muito esse mercado, né? A competitividade. E você conseguir fazer com que o serviço prevaleça mais do que o preço, né? Que você consiga equilibrar serviço e preço, é desafiador. Então, é através desse olhar carinhoso, de cuidado, atento, pensando em estratégia, que a gente consegue fazer acontecer, né? O Osnildo até falou, né, no episódio que ele veio aqui, assim, dessa diferença, né, às vezes um concorrente pode vir agora aqui e tal, mas olha daqui 5 anos, vai tá com o carrinho quebrado, porque não tem aquela, né, manutenção, aquele carinho, aquele cuidado. É bem esse olhar do serviço que eu digo, né? Porque não é só ter lá o produto na gôndola, é você olhar para aquele produto, ver se ele está com qualidade, ter toda uma estrutura preparada para atender esse cooperado, ter o sorriso, o bom dia, né? Quantos colaboradores que conhecem o cooperado pelo nome, né? Então, para que isso aconteça, você precisa ter um projeto de desenvolvimento desses colaboradores. Tu perguntar, tipo, lá num corredor X, onde é que tá o amaciante, e a pessoa vem, te leva até lá, ó, tá aqui. Pô, eu acho isso tão sensacional. E é desafiador, porque, né, a rotatividade, como a gente comentou, é grande, manter essa equipe treinada nesses propósitos, né? A cultura é desafiador. E o setor ajuda outros setores nesse olhar, né, para a culturação da cooperativa. Teve alguma ideia ou, sei lá, queixa de cooperado, assim, que, tipo, te marcou no sentido de que, cara, essa ideia a gente não tava no roadmap, assim, não tava ali, e aí, pô, porque tem muito isso, né? Eu lembro sempre de uma história que não é, e já vou aproveitar e vou te fazer essas duas perguntas, na visão do cooperado e do colaborador. Sim. Porque eu lembro de uma história, quando eu tava lendo um livro, que tinha uma indústria de pasta de dente. Tu tá ligado nessa história, né? Então vou contar pra quem tá nos ouvindo que evento... todos eles conhecem. Isso é verdade, Então eu vou contar pro pessoal que tá em casa, né? Tinha essa indústria de creme dental. E aí, de vez em quando, eles recebiam reclamações de clientes que tinham comprado e o tubo tava vazio. A extrusora lá não preenchia o tubo, né? E aí, poxa, isso aí dava uma queda de credibilidade na imagem e tudo mais, né? Tinha toda a questão de retorno logístico, né? De custo logístico que aquilo dava. E aí, contrataram um monte de engenheiro e trocaram de máquina e fizeram vários investimentos e nada. Até que um dia alguém, acho que perguntou para um colaborador que estava ali, um operador de máquina da esteira, e ele disse, olha, minha ideia é que vocês comprem ventiladores grandes e potentes. Daí, não, mas por que ventilador grande e potente? Porque vai passar a caixinha vazia, ela é mais leve, e o ventilador vai empurrar para fora da esteira. Ideia simples, né? Mas vindo de dentro, que às vezes as pessoas que estão com outras funções, outros afazeres, acabam não enxergando, né? Nossa,
São muitos casos, né, que a gente acaba aproveitando, assim. Recentemente, a gente estava ali com alguns desafios em relação ao centro de distribuição da cooperativa, porque para dar conta dessa distribuição toda, né, a gente precisa ter um centro bem ativo. E a gente foi lá, ouviu o colaborador, e às vezes é uma pequena coisa, assim, sabe? Disponibiliza para mim uma frutinha aqui, porque isso é importante para mim, né? Um isotônico aqui, porque aqui realmente é muito quente, a gente precisa de uma qualidade. No dia a dia vai passando e você não percebe, mas aí quando você senta para ouvir essa pessoa, você consegue oportunizar isso, assim, né? Geralmente todos os projetos que a cooperativa realiza, ela trabalha muito nessa construção colaborativa, então junta-se as áreas, né? A operação do dia a dia junto com o corporativo, com o financeiro, para criar soluções do dia a dia. Então, o aplicativo da Cooper, né, a criação de senhas e facilidade para retirar o retorno das sobras, isso tudo foi oriundo de Sugestões. sugestões, né, da comunidade, do próprio colaborador no dia a dia, assim, sabe? Um caso falando de cooperado, assim, que eu acho que me marcou muito, porque eu acho que esse é um ponto bem sensível e a cooperativa ainda precisa, não só a cooperativa, mas a sociedade como um todo precisa evoluir, é essa questão da acessibilidade. Né, a gente recebeu algumas reclamações de cadeirantes em relação à estrutura das cadeiras que nós temos, de que isso é complicado, porque as pessoas que têm a deficiência, a limitação, cada vez mais elas querem ter autonomia, né? Antigamente era normal, tem uma cadeira de roda, tem alguém para me empurrar, mas não é isso que eles querem ter autonomia, né? E a partir dessas ouvidorias, falando sobre esse olhar, a cooperativa vem tendo vários movimentos mais inclusivos, né? De novo, é um desafio, né? Porque é difícil você se colocar num lugar de uma pessoa que tem deficiência. Sim. Não é só sentar na cadeira para tentar sentir o que ela sente, né? É realmente ouvir com genuidade, assim. E daí a gente vem fazendo alguns movimentos. A gente já está com uma cadeira diferenciada numa das nossas filiais que permite essa mobilidade, que ele pode fazer a compra sozinho, né, de forma eletrônica. E aí a cooperativa vem fazendo alguns movimentos para melhorar essa questão da inclusão. Assim, eu acho que esse foi um dos que mais me marcou, porque a ouvidoria falava assim: sente na cadeira para sentir o que a gente sente, né? E eu sentei, né? Eu e a menina da engenharia sentamos. Dá aquele choque de né? realidade bem grande, assim, né? E isso que é por um período de tempo curto, né? Que eu A sei que eu vou poder pessoa, levantar, exatamente, a né? pessoa é 24 horas por dia, né? É. Já está, às vezes, muito tempo e muito provavelmente pelo resto da vida, né? Sim, sim. E daí a gente começa a sentir um pouco, né, As as limitações, né? limitações, Do os local. A gente vê o desafios, quão, às né? vezes, o ambiente é hostil com aquela Sim. pessoa, né? Então é um trabalho grande que a gente tem aí pela frente nesse quesito, mas que me marcou porque a gente conseguiu fazer a diferença, começar a introduzir esse olhar no geral, assim, né? Não só no serviço, mas na parte de engenharia, na parte de projetos, para pensar, legal, vou fazer um caixa, como que tem que ser a altura desse caixa, vou fazer uma exposição de padaria, como que tem que ser essa exposição para que uma pessoa cadeirante, ou nem cadeirante, né? A gente tem pessoas baixas também, né? Sim. Que precisam ter essa acessibilidade, assim, né? Então, Cara, isso me marcou bastante. que bacana. E uma coisa, falando em serviços, mas um pouco fora e um pouco dentro ainda da Cooper, eu acho que é muito legal, que eu acho que a Cooper também vem evoluindo cada vez mais, é a questão daqueles serviços agregados, aquela ala de serviços ali também, né? Pô, porque hoje conta ali com lavanderia, né? Tem vários outros, a própria farmácia Cooper, né? Então já tá ali perto, então já facilita muito o dia a dia das pessoas, né? Sim, essas lojas de apoio, né? Sim, assim. Restaurante, né? Caso da filial Água Verde Blumenau, Pois né? é, um Ali baita era uma restaurante. região que tinha sim e tem, né, alguns empreendimentos, mas não numa quantidade suficiente para dar conta da comunidade que tem ali no local. E era um pedido, era uma carência, né? A nossa padaria vivia lotada, a gente não dava conta de atender almoço por conta realmente dessa carência. E com a ampliação a gente conseguiu levar esse serviço para a comunidade, foi muito bem aceito, né? Os próprios lojistas são muito felizes, assim, né? Em relação a poder ter essa oportunidade de estar num local onde que tem um fluxo e que as pessoas vão e prestigiam e reconhecem esses serviços que estão ali, né? E a escolha é sempre muito estratégica, sim, ouvindo a comunidade e vendo oportunidades também, né, na comunidade, porque não adianta também a gente só atender a comunidade. Por exemplo, lá tem 5 pet shops. Não vou botar mais um pet shop, porque já existe ali, já está saturada a comunidade, né? Eu vou olhar o que está carente naquela Legal. comunidade para poder servir, né? Isso é show. E uma coisa que eu também falei com os Nildo naquela vez, assim, que são. Já se fala, né? Ou se falava, né?
a diferença está nos detalhes, né? Então, Uhum. assim, o valor está nos detalhes. E aí, uma coisa, por exemplo, que me chamou muita atenção, já que tu citou a Cooper da Água Verde, Sim, é a mudança ali na questão. Não é mudança, mas uma melhoria na sinalização das vagas de estacionamento. Porque, sim. gente, hoje o nosso maior ativo é o tempo. Então, se eu ficar perdendo tempo ali, ó, rodando, tentando rezar para Nossa Senhora da Boa Vaga, é complicado, né? Eu acho que tem Aham. muita gente que já não gosta de ir. Eu sou um que é adepto, né? Sempre falo isso, né? Do Minha Sim, Cooper e-commerce, ou né? do no Clique Retire. Aham. Exatamente por causa disso. Mas na Cooper eu já tenho essa facilidade Sim. hoje, né? Tem na Vila Nova, tem na Água Verde, não sei se tem Tem em na todas, Não, a né? gente vai colocando aos poucos, Aham. né? Tem na Itopava Norte, se eu não me engano, também. Mas Na muda, nova muda. loja vai ter também. Legal. Vai se tentando incluir, né? É um investimento Sim. considerável, Aham. não é um investimento barato, mas ajuda. Confesso que, inclusive, eu fui impactada, porque eu sempre estacionava embaixo, Aham. subia a rampa e pensava, gente, por que que a galera se estaciona lá em cima? É muito ruim. Uhum. Ah, porque é cômodo, tá na altura da loja, né? Uhum. E agora com o sensor eu só paro em cima, porque realmente é muito mais fácil parar em Aham. cima, né? É. Mas eu vejo, tem luzinha verdinha, então eu vou estacionar lá que tá Isso. super mais prático, assim, né? É isso que eu digo, E detalhes. isso é inovação, né? As empresas falam muito, precisamos ser inovador, precisamos, né, ser empresas inovadoras, mas inovação não está totalmente relacionado à tecnologia, né? É ouvir e verificar essa necessidade do consumidor e buscar praticidade para ele, né? Então, o sensor, ele tem um quê de tecnologia, mas é a comodidade de eu poder ter um ganho de Uhum. tempo em ficar procurando um estacionamento, né? Exato. Aí tu conseguir ver lá de longe o verdinho e, E pô, eu vou sei por que. aqui. Tipo, tenho certeza, né? Porque quando É, não tem, tu vai naquela, meu, mas ali será que é uma vaga ou é só um espaço entre carros e tá, que não sim. cabe o meu carro, né? Uhum, Então, uhum. cara, eu acho fantástico. Isso é inovar, né? É Uhum. ter esse olhar, Outra assim, inovação realmente. também que eu sempre faço questão de citar é a questão do self-checkout, né? Que é Sim, os caixas de nossa. autoatendimento, né? Aquilo ali é tudo de bom, né? Poxa, eu acho que aquilo ali, inclusive, assim, claro que eu sei que a Cooper não faz só por isso, mas que agregou um valor, assim, na imagem da Cooper por ter sido a Sim. primeira aqui da cidade a ter trazido o Uhum. autoatendimento, assim, a Vila Nova tem uma, né, essa cara também muito, assim, ela é muito bonita, né, Sim. e aí ela ter já esse autoatendimento por primeiro, assim, Impactou muito na né, comunidade na época, né? A Vila Nova trouxe várias coisas, algumas deram certo, aham. como esse, outras não se teve continuidade. Eu não sei se tu lembra, tinha a Uhum. estação de chopp, né? Essa já Ah, não, naquela época foi um sim. boom, mas Que a hoje já pessoa não faz servia mais. no growler ali? Isso, hoje Aham. não faz mais Mas tu sentido. vê como a gente não percebe mesmo, né? Essa... Mas você não se percebeu porque a indústria se moldou a essa necessidade. A cooperativa conseguiu, através dessa implantação, mostrar para a indústria, que é uma oportunidade. Antes tu comprava só garrafinha em Uhum. latinha. Aham. A partir do momento que a gente foi para a estação, começou a vir os growler e daí começou a dar esse crescimento para a indústria, assim, né? Entendi. E daí não fazia mais sentido ter a estação lá. Sim. E foi descontinuada. Então, assim, é uma prova de que a gente tem que estar o tempo todo tentando e experimentando. Às vezes vai ter continuidade, vai fazer diferença, outras vezes não, né? Por Mas favor, valeu a experiência, por né? favor, não descontinuem aquela máquina de suco de laranja. Ah, não, esse é Aquilo é sucesso. maravilhoso, cara, eu Aham. fico de cara. Aquilo lá, a gente vê as laranjas lá rodando e não pode ser que são essas laranjas que Que estão se vão transformando cair. no... Cara, como é que pode? Eu queria entender por dentro dessa máquina como é que é. Dá vontade... A gente compra o suco não porque a gente tá com vontade de tomar, É só para ver o é movimento da só pra máquina. ver, pra poder encher aquilo. É maravilhoso, cara. É muito bacana, né? Não, esse é um serviço que vem dando muito certo também, né? Aham. E acho que é esse olhar mesmo para entender qual que é o consumo, né? O comportamento do consumidor, né? O próprio autosserviço de pegar pãozinho a granel, que é uma coisa É. tão simples, Uhum. né? Que talvez passaria despercebido a necessidade, experimentou, deu certo e continua, e é um case de sucesso também da cooperativa. É isso que eu digo, né? Não é só inovação, é só tecnologia, é só tu oportunizar um serviço mais rápido para o consumidor, que já é uma inovação e é uma melhoria para o dia a dia, né? E é isso que a cooperativa tem de desafio, é estar realmente ouvindo e analisando o comportamento. Porque quando a gente fala em ouvir, parece assim, a gente só vai atender o que vem pela ouvidoria. Não, Hum. é o comportamento de consumo analisado todos os dias que dão insights para a cooperativa criar essas novidades, né? É olhar para o mercado lá fora e trazer inovações, né? O autocaixa é um exemplo disso, é olhando lá fora, nas grandes cidades já Uhum. tinha isso,
e a cooperativa conseguiu trazer para a nossa comunidade, É né? colocar essas inovações não só de forma reativa, é de forma proativa. Isso, olhando, né, para o mercado, entendendo, e às vezes o que tem lá no mercado que faz sentido numa grande cidade como São Paulo, aqui não vai fazer, mas adaptado pode vir a fazer sentido, né? Tem muita diferença entre unidades no sentido da comunidade, tipo o bairro, por exemplo, lá, a Turma do Garcia O tem um modelo, comportamento. comportamento assim do... Sabe que eu Temos fazia. muitas Blumenais dentro de uma Blumenau só. Então, eu fazia a integração com os cooperados e tem um dos valores da cooperativa que é essa questão, né? O mercado é a nossa referência, né? E falar de mercado é a nossa referência é uma coisa bem complexa, porque existem diferenças de mercado, né? Então, me marcou muito, trazia muito isso na minha fala, quando a Cooper foi para Jaraguá do Sul. Pô, Jaraguá do Sul é uma cidade colonizada muito parecida com Blumenau, deveria ser igual, né? O comportamento da comunidade. Tem indústria, que também tem, né? É muito diferente o comportamento de Jaraguá para Blumenau. Foi um choque de realidade, realmente, de cultura, sabe? Por mais que tenha indústria em Blumenau, Jaraguá é muito mais industrial. Então, o comportamento da comunidade é muito diferente. Inclusive em consumo de produtos, né? Eu sempre brincava muito. Se em Blumenau a promoção faz sentido ser Brahma, em Jaraguá vai ser Kaiser. São marcas diferentes que a galera gosta, assim, né? Então, acontece sim de ter mix diferenciados em algumas lojas, em algumas comunidades, por uma necessidade da comunidade. Rodeio tem a preferência pela polenta A, né? Ibirama tem preferência por produto tal. Então, algumas adaptações de fato acontecem, né? E com essa vinda de pessoas de fora do estado de Santa Catarina, isso também vem contribuindo para a mudança de mix, né? De novo, estou ouvindo a comunidade para melhor servir. Nós estamos com um crescimento grande de pessoas de fora, e isso vem mudando também, contribuindo para trazer outros produtos para essa comunidade local, atendendo esse pessoal de fora que tem essa necessidade desse produto, mas também oportunizando a gente conhecer produtos que a gente talvez não conheceria se eles não estivessem aqui, né? E eu vou te dar um exemplo bem básico disso. Ontem a gente estava gravando um conteúdo no curso de gastronomia da FURB e aquela aula era sobre cozinha brasileira e o chefe falou o seguinte, cara, no geral a cozinha brasileira é muito conhecida, muito famosa pela comida do norte e nordeste, né? Então, e aí ele falou, não, eu não vou dar aula aqui pra vocês de uma comida de Santa Catarina porque vocês estão muito acostumados com isso aqui, então é mais Sim. fácil. Eu vou trazer exatamente algo que seja um pouco mais distante da nossa realidade aqui, mas que é diferente, é gostoso e é muito consumido, inclusive por turistas, né? E aí tinha lá, e aí a gente experimentou o tal do jambu, a gente experimentou o Sim. tucupi, então, e aí já vem, né, tu já percebe assim há uma industrialização, né, desses produtos e que faria sentido ter, né, disponibilizado de forma mais popular, porque eu acho que atende essa galera, mas uma das dores que falaram lá no curso é que não se encontra, então do tipo assim, Justamente. tinha lá agora eu não vou lembrar, mas era um tipo de tempero. Aí ele falou, olha, aqui a gente não encontra, mas aí a gente substitui por coentro, não sei o que lá. Então, né, claro, eu sei que nem tudo, principalmente aquilo que é muito perecível, Daí né, não é que é muito possível. orgânico, aí né, a logística não dá, porque o Brasil é continental, né? Sim. Mas outras coisas que às vezes a gente acha que pode encontrar e ainda não encontra, né? Seria muito legal se a gente passasse a encontrar, porque, de novo, atendendo esse pessoal que veio pra cá, mas também provocando os A gente, blumenauenses de poder usar isso ou adaptando para nossa culinária, que eu acho que é sim. bacana, mas também praticando esses pratos da gastronomia do Brasil, né? Que é tão rico. Ampliando, né? Ampliando Ampliando. o paladar, o Isso. conhecimento, acho que isso é muito bacana. Eu venho percebendo na área de venda uma ampliação dessa parte, principalmente de farinhas, assim, né? A farinha de milho é muito forte, né? Então, ele vem trazendo. E os colaboradores pedem, eu tô com saudade de determinado produto para poder fazer aqui, Cuscuz, né? uma coisa assim. E o cuscuz brasileiro é diferente do que a gente tinha antes, né? O marroquino, ele tem uma consistência totalmente diferente do que vem do Brasil, assim. Então, vem esses pedidos e o comercial tá atento para tentar trazer isso de alguma forma para a comunidade também, né? Tu citou, né, ao longo dessa nossa conversa, assim, vários princípios, né? E o quanto que vocês, né, a Cooper é norteada, claro, por esses princípios. São 7? Sete São 7 princípios do princípios. cooperativismo, mais 7 valores da cooperativa, assim, né? Aham.
Eu sempre falo muito, assim, de dois princípios que acho que é a base do que eu trabalho, né, da organização do quadro social, que é a educação, formação e informação e o interesse pela comunidade. Porque eu digo assim que se a gente for pensar que esses princípios foram construídos lá 181 anos atrás, numa revolução industrial, pessoas extremamente carentes que vieram oriundas da área rural para a indústria, né? Passando fome, necessidade, assim, e o quanto eles lutaram para montar a primeira cooperativa. E lá eles já pensavam, entendiam que sem educação a gente não chega a lugar nenhum. E sem trabalhar o coletivo, entender a necessidade daquela comunidade, trabalhar para aquela comunidade, a gente não vai para lugar nenhum. É incrível, assim, né? É admirável por eles terem tido essa visão, que eu acho que é visionário, mas ao mesmo tempo até reflexivo. Poxa, passou 181 anos e olha quanto não a foi gente ainda alterado. temos, quanto a gente ainda tem que trabalhar Sim. para as pessoas entenderem que sem isso a gente não vai evoluir, né? Então, nós trabalhamos muito sobre esses princípios na organização do quadro social, mas tem a parte da democracia, que é as assembleias que eu comentei contigo, né? Que a cooperativa, ela tem um dever legal de apresentar tudo para o cooperado, de mostrar os resultados de fato para o cooperado, de inclusive aprovar questões que a alta gestão não pode fazer sem a aprovação do cooperado, né? A parte da transparência, né, a ética, né, isso é muito falado pelo Osnildo, pelo seu Ercílio, presidente do conselho, em nossas reuniões, o quanto nós precisamos continuar mantendo essa ética e essa transparência, assim, né, porque é isso que nos diferencia. E um outro exemplo, assim, principalmente de transparência, é quando tu vai em qualquer unidade, tu olha lá, logo na entrada lá, resultado do troco solidário, né? Então, são essas pequenas coisas, pequenos detalhes, né? Que, de novo, fazem a diferença e nos faz assim, poxa, que legal, tá repercutindo. Aquele R$ 1 que eu fiz ali no caixa, mas muitas pessoas doaram aquele R$ 1, 2, 5, e aí somou lá R$ 7.000 para a PAI, por exemplo. Sim, então... e trazer a entidade, né? A gente traz a entidade para a loja, assim. Geralmente no mês do cooperativismo a gente convida em outros momentos. Mas as instituições, elas também são carentes de mão de obra voluntária, então às vezes elas têm dificuldade de fazer esses movimentos. Mas a gente tenta estar muito próximo das entidades para que elas possam usar da nossa estrutura, que é grande, cheia de movimento, fluxo, né? Para elas reverberarem realmente o trabalho delas, né? Verdadeiro canhão. É uma oportunidade incrível, porque infelizmente, a gente tem preconceito da comunidade em alguns casos, assim, né? Quando a gente vai apoiar uma instituição, por exemplo, que trabalha com dependentes químicos, nós temos uma resistência muito grande da comunidade em doar. Elas nos questionam por que vocês estão apoiando esse projeto? Mas aí não tem o olhar, né, de que talvez aquele dependente químico chegou lá por uma falta de estrutura, né? Por trás daquele dependente químico existe uma família, né, que está sentindo a dor e precisa ser cuidada. E esse canal que você comentou de transparência, de acesso à informação, é o que faz mudar o conceito da comunidade, assim. É o educar, né, que eu digo, assim, né? E é água mole em pedra dura, né? Sim. É isso, há 180 anos, né? Uma gotinha Falando, lá. que nem o dia sem sacola, né? O Nossa. terror de muitos e o amor de outros, né? Exatamente. É algo muito pontual, não vai transformar e nem vai salvar o mundo, né? Mas é muito bacana, assim, às vezes, durante a semana, tô subindo na loja para fazer uma compra e percebo que o quanto vem aumentando o uso de sacolas retornáveis por conta desse impacto e desse convite. Olha, hoje é dia sem sacola, não temos sacolas para você, né? Não negamos, mas fazemos esse convite, é muito legal o quanto isso vai mudando o comportamento e a gente vai fazendo, né, em pouquinho a gente vai mudando o mundo, Eu né? comentei isso, a gente também trouxe no primeiro episódio, né, com a Jéssica e com a Dona Márcia, mandar um beijo para elas, com certeza elas estão assistindo aqui. Da questão do dia sem sacola, que Sim, sempre, né, dá um rebuliço, né, dá. na comunidade. Mas, assim, o quão é importante e sutil, como tu falou, nós convidamos, sabe? Não é uma coisa imposta, assim, o Isso. negócio, sabe? Não, e assim, é um dia, né? Então, poxa, é um movimento que se faz para refletir, para tentar rever algumas atitudes nossa como sociedade, mas de uma forma muito respeitosa. Isso eu acho fantástico que a Cooper faz. Porque não é com hostilidade que a gente vai conseguir transformar, né? E acho que tem a ver com o que a gente estava falando, tem a ver com cultura, né? E para mudar a cultura não é algo fácil, é realmente, né, em pouco, em conscientização, em fazer se despertar para o olhar, poxa, mas
será que essa atitude minha tá legal ou não, né? E aí as pessoas vão mudando, E né? às vezes a questão até mesmo, como tu falou, de gerações, né? Uhum. Como tu falou assim, pô, a gente nasceu no mundo capitalista, né? Pô, pra vir a questão do cooperativismo é ressignificar, né, É, a nossa mente, né? total. Então, para as pequenas coisas como a sacola também, né? Faz a diferença, assim, né? E é muito legal essa coisa de tu falar de cultura e de gerações, porque eu tenho um filho de 7 anos, né? E a Cooper faz alguns projetos com a escola e a escola dele foi visitar uma das nossas unidades, né? Em termos de um conteúdo lá. E ele voltou para casa, e eu vou falar uma coisa bem feia, né? A gente foi para a loja e eu não tinha levado a minha sacola retornável, né? Então eu ia pegar a sacola. Ele disse: Aham. mamãe, não podemos usar mais sacola. Temos que usar caixa ou sacola retornável. Ele tinha 5 anos quando isso aconteceu, né? Nunca mais eu consigo. Às vezes eu pego uma sacolinha, mas eu faço questão de pegar uma caixa para me sentir mais confortável com a cobrança do meu filho, assim, né? Então, fazer esses movimentos também nas escolas, né, e com as crianças, a gente vai começando a mudar ali uma comunidade e uma postura, e muda a cultura também, né? Não, é incrível. Realmente, essa questão, né, das crianças, né, puxarem os adultos, Aham. né? Porque às vezes a gente é meio autopiedoso, né? Então, não, hoje pode, né? Aham. Amanhã também, e assim Eles vai. não. Eles não deixam passar nada, né? Não, E aí não. eles aprendem isso na escola, né? E, Aham. e, e vão trazendo. É que nem falar de cooperativa, né? Nós somos uma cooperativa, a gente fala muito, né? A Cooper, né? Em Jaraguá do Sul e Joinville, eles têm ainda aquele conceito de falar o Cooper por Ah. conta de um Sim, supermercado, sim, né? sim. E Que a teve em gente. Blumenau também, né? Sim, mas Aham. era difícil, Não, assim. aqui era Blumenau Comper, né? era o Comper, né? É. Mas é o artigo, né? Dizia Aham, o supermercado, então isso. o Cooper, né? Aham. E daí, num determinado dia, meu filho me ensinando de novo, né? Filho, então a gente vai no mercado, né? Não, mãe, a gente não vai no mercado, a gente não vai na Cooper. Eu assim, tá, mas a Cooper é um mercado? Aham. Não, a Cooper é uma cooperativa, mamãe. Pronto, né? Agora a gente aprendeu que realmente a Cooper é uma cooperativa, não é um mercado. Ela tem uma filosofia, um modelo de negócio totalmente diferente. É. E uma criancinha de 5 anos me ensinou isso, né? Olha, e é um posicionamento tão forte que uma criança de 5 anos, né, de 7 agora, consegue perceber. Não tem aquele negócio do chat GPT? Aham, Explique como se fosse uma criança de 5 anos, né? Ele vai lá e... Então, aham. assim, poxa, se ele conseguiu com 5 anos já perceber, então porque tá muito bem definido e muito bem Sim. posicionado. Uhum. Mas isso vai até alta escala, como no caso da diretoria executiva, na pessoa do Osnildo, que, por exemplo, de vez em quando sai o ranking dos supermercadistas e a Cooper não tá Sim, lá. Ela poderia estar pelos números, mas como ela poderia. se posiciona diferente, não como supermercadista, e sim como uma cooperativa Sim, de consumo, né? isso, aham. Ela não tá. Então, olha só o posicionamento, Uhum. né? Que chega, então, é lá do básico, da base É mesmo, bem isso. até o topo da Até o pirâmide. topo. E isso que é importante, porque senão a gente vai se desvirtuando, É, né, do para propósito certas real. coisas a gente para outras não, né? Daí corrompe e a Aham. cultura daí fica muito fragilizada, É. né? Então a gente precisa estar ali o tempo todo, né? As vozezinhas, olha, nós somos uma Uhum. cooperativa, né? Vem a concorrência com uma estratégia. Beleza, a estratégia dele tá dando resultado, mas e aí, nós como cooperativa, como que nós podemos ter uma estratégia, né, que dê o Uhum. mesmo resultado, mas sem prejudicar o nosso princípio, né, o Uhum. nosso valor real de cooperativa? E aí vai vindo as inovações, né? Muito massa. Eu queria que tu também contasse pra gente a questão. Que a gente já foi falando um pouco ali Uhum. dos benefícios de ser cooperado, né? Sim. Então a gente falou agora do troco solidário, a gente falou do retorno das sobras, né? Que é o Aham. queridinho, né, dos Sim. cooperados. E uma coisa também que tu falou dessa questão de dar oportunidade de visibilidade também. Até recentemente, acho que faz umas 2 semanas, 3 no máximo, eu vi um story do Osnildo mostrando uma feirinha que estava acontecendo, Sim. assim, né? Aham. Então, muito Aham. legal também, pequenos empreendedores, né? Ou mesmo das entidades, né? Para Uhum. venderem seus produtos, né? Uhum. Então, como isso é legal. Então, a Cooper tem inúmeros benefícios, né? Desde os benefícios palpáveis, que são os preços exclusivos para cooperados, ofertas, né, dia do cooperado, entre outros, que é o dia a dia da cooperativa. Uhum, Mas daí nós temos o Cooper Pratique, que é um programa que as meninas, né, a Jéssica e a uhum. Márcia talvez comentaram com vocês, porque a Márcia foi nossa professora do É Cooper verdade. Pratique. De artesanato, né? Sim, aham. Ela já uma vez quase botou fogo numa loja. Aí, ó, isso ela não fala aqui, ó. É. Pode contar, Thaís. Conta mesmo. Não,
foi numa aula de questão de sustentabilidade, ela estava dando uma aula de reaproveitamento de óleo para transformar em sabão, e daí ali ela teve um pequeno incidente controlável, porque temos brigada na cooperativa, né? Legal. Não deu nada de errado. Mas a gente tem, então, esses cursos gratuitos nas nossas lojas. Quase todas as unidades têm salas que a gente chama aula show, né? Porque a pessoa não pode botar a mão na massa, por exemplo, numa aula de gastronomia que você comentou que estava na FURB, e você vai lá e bota a mão na massa, né? Na da Cooper não, é uma aula show, mas tem os cursos de artesanato que eles realmente saem fazendo, né, de sustentabilidade, saem fazendo muitas demandas. Tudo de forma gratuita para o cooperado, né, e a gente não fica só na sala das unidades, a gente vem saindo para fora, então a gente busca parcerias como clube de mães, grupo de jovens, né, com a própria prefeitura do município, escolas, para levar esse desenvolvimento para a comunidade, assim, é muito bacana. Outro projeto que a gente tem, que é um benefício para a comunidade, não propriamente para um cooperado em específico, são os projetos de apoio e incentivo, né? Então, a cooperativa tem verba própria e tem de leis de incentivo, onde recebe inúmeros projetos e ali ela analisa e faz a aprovação financeira para esses projetos. Então, pracinha, escolinha de futebol, projeto de livro, FENATIB, que é um projeto lindo aqui de Blumenau, né, de teatro nacional, a cooperativa apoia há anos, ProERD, né, então a Cooper vem apoiando esses projetos, que são muito genuínos. Tem ainda também... São tantos que a gente vai esquecendo, né? Tem os benefícios todos de sustentabilidade, de você ter onde descartar óleo, onde você descartar pilha, né? Bateria. Em algumas unidades tem até de eletroeletrônicos também. A Vila Nova é uma delas que tem, Topava Norte. É um projeto que a gente iniciou esse ano muito bacana junto com a Fundação Fritz Miller, que é o dos lacres solidários que a gente implantou. Então, a partir dessa doação, vem se reverberando em cadeiras, né, para cadeirantes. Existem muitos projetos pautados em educação, assim, o próprio núcleo, né, que as meninas fazem parte, a gente desenvolve aí os cooperados de forma gratuita e constante, né, para entrar no núcleo, eles passam por uma formação, assim, de aproximadamente 80 horas, e depois contínua. Tá, Thaís, o que é essa formação? É empreendedorismo, é oratória, é relacionamento interpessoal, são coisas que eles vão usar no dia a dia deles, não só na cooperativa, né? Então, vai aí para vários projetos, né, de benefício. É sensacional, assim, tu falou do Cooper Pratique, a gente fez uma aula do Cooper Pratique, assim, que foi culinária, muito legal, porque inclusive a ementa da noite lá era cozinha saudável, então, assim, tu aprende novas receitas, novos pratos, tu interage com as pessoas ali, e tu ainda tem uma vida saudável. Uma qualidade. Tem uma qualidade de vida ali, né, nutricional, né? Sim. Então, isso eu achei legal. E aí, quando a gente fez ali na Vila Nova, quando a gente tava descendo, né, depois de ter terminado, a gente pegou o elevador com algumas outras alunas ali, que elas praticamente carimbam toda vez, assim. Então, já tem uma turma que já tá, é bem acirrado. Bem profissional já no Cooper Pratique ali. Sim, a gente até criou uma norminha ali de que algumas vagas têm que ser para pessoas novas, porque senão a gente não dá oportunidade para os novos, assim, porque é tão bom que as pessoas que querem... a galera vai, assim, a gente tem histórias muito incríveis de transformação, inclusive temos professores do Cooper Pratique que começaram sendo alunos, e a partir da experiência eles foram buscando formação e se encontraram profissionalmente, assim, né, e muitos outros casos de pessoas que estavam em um momento difícil da vida financeira, ou até psicológica, né, e participando desses programas, começaram a se reinventar, começaram a mudar a vida e hoje estão aí empreendendo, tendo um resultado muito mais favorável para o dia a dia deles, assim. Então, acho que isso não existe benefício melhor do que esse, assim, né? E aí tu falou também que o Cooper Pratique, ele sai, né, da loja, da unidade, vai para... Mas Sim. ele também está disponível na internet, né? Também, a gente tem cursos online, tanto no YouTube, que são as aulas de gastronomia, cursos pontuais, mas a Cooper também tem uma universidade corporativa, onde que a gente coloca conteúdos focado para o colaborador operacional, que só eles têm acesso, mas a gente vem colocando também conteúdos para o cooperado, né? Então, tem aulas desde na área de marketing digital, tem sobre o cooperativismo, tem vários conteúdos lá de forma gratuita também para o cooperado poder estar aí se desenvolvendo. Meu, que sensacional. Então, estamos nos encaminhando, né, Joyce, pro fim desse episódio maravilhoso.
Cara, muito legal. E sabe uma coisa, assim, eu já sabia um pouquinho da origem da Cooper, mas a forma com que tu contou já, digamos, não é que é diferente, mas complementou. Então eu tenho, sabe aquele quadro assim que ele vai ficando cada vez mais nítido? É Sim, isso que aconteceu, principalmente legal. nesse negócio. Eu não sabia, eu não tinha entendido ainda o porquê que foi dessa questão da abertura para pessoas que não eram da Uhum, Hering. Aí uhum. agora eu entendi com a tua explicação. Por Sim. isso que eu acho sempre legal, sabe, retomar qual que é a tua explicação em relação Que tu a vai pegando, né, a visão de cada um, o que assim, é né? muito E legal foi, mesmo. foi um marco muito, muito grande, assim, o próprio Osnildo traz, Uhum, né, isso, porque depois da abertura, a primeira loja que foi feita, né, pela nova gestão da cooperativa foi em Indaial Centro, que é uhum, o shopping da cidade, uhum, né, e o Osnildo tem muito orgulho de uhum, contar, porque ali foi o primeiro passo da Cooper para a inovação. A gente trouxe muitos serviços que não tinha, né, foi o início da padaria da Cooper, da centralização da Cooper, foi em Indaial Centro, que a gente começou a produzir lá na loja, né, próprios produtos de padaria, e ali teve essa iniciativa de criar, então, a padaria central. A farmácia começou lá, né, então, o quanto que sabe que de isso aí uma é isso aí. crise vem uma inovação e uma ampliação e uma melhoria, né? Quando tem, assim, às vezes digamos, um questionário, uma prova da Cooper, isso é muito pegadinha, né? Porque Ah, tu acha que tudo acontece em Blumenau, né? Ah, qual que é não. a primeira filial da Cooper? Daí Blumenau, tu vai botar a primeira farmácia da Cooper. Ah, tu vai botar Blumenau, né? Aí Sim. é Indaial, assim, baita pegadinha, É, assim. tem histórias muito incríveis, né? A Cooper já esteve no norte, no nordeste do Brasil também, né? Na época Sério? que era a Hering ainda, tinha uma Ah, unidade lá, em né? que estado? Ai, agora tu fez uma pergunta difícil, Olha, eu não lembro. deve ser Mas provavelmente lá no Ceará, né? Deve ser lá na região de eu não, Fortaleza. Eu acho eu que acho que é por tem aquela uma região, filial eu lá. não me recordo, mas era Aham. naquela região Olha lá. só que Foi interessante. lá que o Baita Osnildo conheceu curiosidade. a esposa Ah, é dele. verdade, ele falou, ele Aham. falou. Muito É, indo pra bom. lá, né, a trabalho da Aham. Cooper, onde ele conheceu a esposa. Quantas histórias, né, assim, né? Bastante, mas tem bastante história e daí tem vários conteúdos da cooperativa Uhum. na Unicooper, no site onde que todo mundo pode conhecer um pouquinho mais. É uma história muito bonita, de É, 81 anos. 81 anos, né? De novo, eu sempre falo daquela festa maravilhosa dos 80 anos ano passado, né? Sim, a gente é um orgulho, né? Não foi a primeira vez que a cooperativa fechou as lojas, a gente fez isso lá em 2020, né? Aham. Sem saber que viria uma pandemia, foi a primeira vez que a Cooper teve essa coragem de reunir os colaboradores. E eu acredito que são esses movimentos que É. fazem isso que a gente estava conversando, sabe? De ter verdade no propósito da cooperativa. De você entender de que vai ter uma perda de faturamento, né? Mas que isso vai reverberar em uma transformação muito maior e um resultado muito maior, assim. E é muito especial. Os colaboradores adoram, assim, e são depoimentos incríveis de pessoas que nunca tiveram oportunidade de vir aqui para Blumenau, né? Então, é muito bacana. No mercado de investimento se chamaria skin in the game, né? Colocar a Sim, pele em jogo, ou seja, é, cara, aqui ó, é para valer mesmo, não é de novo, né, só na teoria, sim, sabe? Não, a gente vai diminuir o faturamento, vamos fechar as lojas, mas não vamos tirar um dia de descanso, né, que poderia ser uhum. no sábado, no domingo, de alguns colaboradores, né? Para fazer Porque esse para fazer movimento. esse movimento, sabe? E o Então, legal é que o cooperado reconheceu, né? A é. primeira vez que a gente realizou esse movimento, havia sim uma preocupação, né? Tá aí o cooperado que tá lá na loja naquele dia, né? Uhum. Nossa, comunicando bem, problema não tem. E a gente recebeu muitos elogios É. desse olhar para o colaborador, assim, né? Marcou muito, pra mim marcou Uhum, muito, assim, sabe? Foi, assim, tipo, diferente do que o mercado costuma sim, fazer, sabe? aham, Então, foi muito legal. E aí, antes de passar a palavra definitiva pra ti, sim. uma observação e a outra uma pergunta, né? Porque a gente falou das unidades e tudo mais, assim, uma coisa que eu acho muito legal, assim, a arquitetura das novas unidades Uhum, também acho fantástica, assim, como que, por exemplo, a Cooper do Garcia, meu, ficou fantástica, linda, a Cooper Vila Nova, o que era e o que é a Cooper, que não antes não era a Cooper, mas a da Itopava Norte, sabe? uhum, uhum. Então, cara, aquilo ali, assim, fica tão bonito na cidade, né? Aí, de novo, não é só serviço, não é só o que acontece ali de movimento dentro, né, uma transação comercial, mas é o que, quando tu passa na 2 de setembro, por exemplo, cara, tu vê aquilo ali, tu lembra do que, até a gente passou ontem, ou antes de ontem, né, o que que era ali? Daí eu falei o que que era e tal, que era um outro mercado, e é totalmente diferente, sabe? Uhum. E é bonito, isso embeleza a cidade, Sim, a né? própria Vila Nova, né, que era uma outra Nossa, estrutura e foi também, bem desafiador lá a exatamente, construção. é. É,
Sim, acho que um ponto bem importante é o quanto, e relevante, é o quanto a cooperativa olha para o desenvolvimento do colaborador, né? Eu vou falar isso porque hoje a gente tem uma equipe de engenharia e de arquitetura dentro da cooperativa, e um dos arquitetos, né, que o Osnildo geralmente em inauguração chama e fala, ele veio de fora, é do estado de Santa Catarina, mas veio de fora, de Blumenau. Começou ali na Cooper pequeno, se formou na cooperativa e hoje, ó, é um baita de um arquiteto, assim, né? Então, conta muito isso também, né? Que não é um arquiteto lá de fora que não conhece da cooperativa, não entende do propósito que cria isso. É uma pessoa que está dentro, que sabe de todo o contexto, assim, né? E o Osnildo cobra muito também esse olhar, né? Ele tem uma fala muito, muito genuína de que, assim, não é porque eu tenho uma classe social mais baixa que eu não mereço o melhor, né? Então, vamos tentar dar o melhor para o nosso cooperado também. Às vezes assusta, vou dizer, porque nós temos relatos quando a gente inaugura uma loja nova, por exemplo, a de Timbó, né, que ela também tem essa característica. Nós tínhamos relato de pessoas que trabalhavam na indústria, classe média baixa, que passavam em casa para tomar banho, se arrumar para ir para a loja, porque iam encontrar o chefe lá, né? Então, eu acho que isso é muito bonito da Cooper, ela permitir essa diversidade dentro. Essa democracia, né? E essa democracia. E a estrutura física oportuniza isso, né? Verdade. Porque ela não exclui, ela tenta incluir sempre, assim, sabe? Então, acho que isso é muito bacana. Cara, que legal. E aí sim, a minha pergunta é qual que é a visão da Cooper, né, para o futuro? A gente já percebe esse movimento, Sim. né, de expansão, já sabemos que vai ter a inauguração lá do Forstadt, e também teremos, né, uma outra que o Osnildo também já colocou aqui em Blumenau, em Sim. breve, provavelmente para ano que vem. Qual que é a visão, assim, né, de longo prazo nesse sentido de expansão, colaboradores, enfim? Então, né, nosso querido presidente Osnildo Massaneiro, né, toda reunião, somos uma empresa de expansão, né, então existem aí, para todos os gestores, um desafio muito grande, porque é uma expansão rápida e constante que vem se traçando para a cooperativa, mas acho que o que é mais importante é que e sim, somos uma empresa de expansão e de crescimento no estado de Santa Catarina. Tem um planejamento estratégico que foi feito lá em 2020, que prevê aí um crescimento para a Cooper até um raio de 150 quilômetros. Então, isso é bem amplo, né? Mas sem perder o princípio, a cultura, isso é muito falado, sem perder essa essência do modelo negócio cooperativista, né? Então, junto com toda essa expansão e esse investimento em obras, em lojas, em novos formatos, em novos serviços, anda também esse desenvolvimento com a comunidade, esse desenvolvimento com o colaborador, né? Buscando sempre novos benefícios e serviços para essas pessoas que estão com a cooperativa. Eu acho assim que a Cooper é um case de sucesso nesse sentido de expansão sem perder a raiz, né? Sem perder a cultura, porque esse é um baita desafio, né? Por isso que eu até falei, né? Assim, das pessoas, às vezes, em bairros diferentes já são diferentes. Imagina quando tu vai expandir para outra cidade, Sim. né? E aí tu trazer toda essa cultura já consolidada, né? Mas aí num lugar que não tem essa Isso incutido, né? A gente passou Isso, por isso em né? alguns municípios que estavam abaladas em relação ao cooperativismo, porque a gente tem histórias de cooperativas mal geridas, né? E existia, assim, uma resistência, mas aí a gente vai mostrando quem a gente é e como o que somos é verdadeiro, né? Como a gente começou a nossa conversa, não é só uma frase na parede, a gente vai conseguindo conquistar, sabe? Porque tem um propósito real e genuíno ali naquilo que está sendo feito, e daí as pessoas vão acabar aderindo, porque é pro bem, não é pro mal, né? Não é querer ganhar a todo custo, mas sim ganhar todos juntos, né? Perfeito. Thaís, que sensacional Que conversar bom. contigo. Prazer ter te conhecido. Parabéns Igualmente. pelo teu trabalho. Obrigada. Como tu falou, né? Tem muita coisa, né? Não é fácil, tem muito uma desafio. equipe pequena, mas muito, Bem aguerrida. muito. Isso Sou é muito importante. grata pela equipe que eu tenho, assim, porque sem pessoas a gente não consegue fazer isso acontecer. Cara, show de bola. Obrigado mesmo por estar aqui. Obrigada tá? a todo mundo. Obrigado também a você que nos acompanhou nesse episódio sensacional que a gente teve. Eu aprendi muito mais sobre a Cooper e reforcei outros valores muito bacana que me fazem, né, sempre ter cada vez mais orgulho de ser cooperado da Rede Cooper, tá? Então, peço aí para você deixar um like, né, nesse vídeo, nesse episódio. Também comente aí, né, qual que é a sua história de cooperado também. A gente gosta aí de interagir, de saber o que você
tem de experiências com a Cooper. Se você ainda não é cooperado, seja cooperado. Olha quanta coisa bacana aqui que a gente falou das vantagens de ser um cooperado, né? E também siga as redes sociais da Cooper, que é @CooperCooperativa. Lá tem as informações, né? Cooper Pratique, as ofertas, enfim, tudo que tem, né, nesses movimentos aí que a Cooper faz, que a gente citou tantas vantagens, tantos benefícios aqui, lá você sempre vai estar sendo informado em primeira mão, e de vez em quando lá tem algum story do Blumencast lá também, de um casal aí maluco pela cidade, tendo a sua experiência também, certo? Muito obrigado a todo mundo que ficou até agora nesse episódio, um grande abraço, fiquem todos com Deus e até lá. Tchau!